Pegue a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Oremos. Nesta oração vamos apresentar o Bruno ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti neste momento. Agradecemos ao Senhor por estar novamente na Tua casa. Eu peço a Ti em favor da vida do Bruno, da irmã Graça, estenda as Tuas mãos e abençoa Deus desfazendo todo o mal e dando vitória, dando saúde, Pai. Em nome de Jesus, visita o Napoleão, visita a Lila, estenda as Tuas mãos sobre cada um deles, dando saúde, proporcionando saúde pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa Deus abrindo a porta da Tua palavra neste momento. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um de nós através da Tua palavra. Manifesta-te, Senhor, poderosamente e abençoa para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Abra o seu coração. Nós lemos um texto bíblico, a segunda carta de Paulo a Timóteo. É a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Quando Paulo escreveu esta carta a Timóteo, ele já estava preso em Roma e já estava decretado a sua decapitação, porque o imperador Nero, imperador romano, ele ordenou a decapitação do apóstolo Paulo, que ficou preso por um tempo, e em seguida aconteceu a decapitação daquele homem de Deus antes dos 70 anos de idade. Com 60 e poucos, 64, 66 anos de idade, o apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Amém? Glória a Deus. O texto de Timóteo, que nós acabamos de ler, o texto trazem referências, detalhes importantes com relação à pessoa do apóstolo Paulo. O tema da mensagem é a libação do apóstolo. Amém? A libação do apóstolo Paulo. Guarde esse tema, né? Não esqueça desse tema. A libação do apóstolo Paulo, ok? O versículo 6 diz assim: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou eu estou sendo oferecido como libação. O termo grego traz essa referência. O apóstolo Paulo nos inspira por sua devoção e o seu imenso trabalho para o reino de Deus. Dos apóstolos, o homem que mais trabalhou, que mais teve resultados do seu trabalho, das suas viagens missionárias, certamente que foi
o apóstolo Paulo. Nós vamos entender com essa mensagem, a libação do apóstolo, os resultados e a dimensão, né, desse trabalho. Ele nos inspira por sua devoção e pelo seu imenso trabalho para o reino de Deus. Porém, ou contudo, a sua vida, o seu ministério permeia em torno de um contexto muito complexo e pautado de muitas prisões e perseguições, onde Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele abriu mão do seio de uma família para fazer muitas viagens, acumulando tesouros que não se consegue enxergar com os olhos naturais. Paulo, ele aplicou a sua vida, toda a sua vida, para acumular um tesouro que não dava para enxergar com os olhos naturais. Porque Paulo, ele acumulou tesouro nos céus, amém? E os tesouros dos céus não dá para você enxergar com os olhos naturais. Nós só conseguimos enxergar os tesouros nos céus com os olhos espirituais. Então a minha oração nesta noite é que o Senhor nos dê essa possibilidade, essa visão espiritual, para que possamos permanecer e fixar os nossos olhos nos tesouros dos céus, para não sermos enganados e iludidos pelos tesouros que este mundo oferece. Então o apóstolo Paulo, ele serve como uma grande inspiração, né? Uma grande inspiração diante de um mundo, né? Na sua época, ele viveu muitas perseguições, muitos confrontamentos, contudo ele viveu fugindo, se escondendo, se fazendo de pobre, se fazendo de tolo, para viver com intensidade a sublime vocação. A sua vida para Deus serviu como uma libação pura e de cheiro suave. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Paulo, ele viveu intensamente a sua vocação. A vocação é algo que provém de Deus para com o indivíduo, ou cada indivíduo. E esse mover de Deus, essa ação de Deus na vida de cada um de nós, ela é muito íntima e transparente para você mesmo. Porque o Senhor, ele trata com cada indivíduo, na vida de cada indivíduo, de uma forma ímpar. Ele me impulsiona de uma forma, ele te impulsiona de uma forma, ele impulsiona a cada um de nós de uma forma diferente. E esse impulsionar de Deus funciona como algo que nos cobra a cada dia, que nos cutuca a cada dia, que não nos deixa parar, que não nos deixa descansar, que não nos deixa acomodar, porque Deus está, através dessa vocação, o Senhor estará o tempo todo nos chamando, nos impulsionando, nos instruindo, nos guiando, nos alertando, para que possamos continuar caminhando e fazendo a vontade de Deus e acumulando os tesouros nos céus. Glória a Deus. Amém? Então nós observamos a vida do apóstolo Paulo como uma libação de cheiro suave à narina do Deus eterno. O que é uma libação? O tema da mensagem é a libação do apóstolo Paulo. E o que é uma libação? Presta atenção aqui em mim. Libação é uma oferta líquida derramada perante a divindade, no caso aqui, perante o Deus eterno, amém? Então, libação é uma oferta líquida, né, derramada perante a divindade, que depois que foi derramada sobre o altar de pedra, não tinha como voltar e retirar. Por que não tinha como voltar e retirar? Porque todo líquido é absorvido. O líquido é absorvido pelo altar de pedra, pela rocha, e não tinha como você pegar o líquido que foi derramado.
Então, libação é um líquido derramado perante o Deus eterno e não tinha como você pegar de volta, entendeu? E essa questão de não ter volta é o contexto da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se entregou a Cristo como um caminho sem volta, um caminho sem retorno. Ele engrenou na sua vocação, ele se entregou de corpo, alma e espírito. Isso é que o Eterno espera de cada um de nós, né? Perceba que uma libação, um líquido sendo derramado no altar e absorvido pela rocha do altar, não tem como você pegar de volta. Ou seja, é para que você entenda com intensidade que quando nós nos entregamos a Cristo, esse entregar precisa ser como uma libação, algo que você não pode pegar de volta, não deve pegar de volta, porque você se entregou de corpo, alma e espírito. Amém? Glória a Deus. Então essa entrega total do apóstolo Paulo é que trouxe, né, essa entrega como libação do apóstolo, é que trouxe esses resultados incríveis que nos faz, né, ficar de olhos arregalados e maravilhados com tudo o que Deus fez através da vida de Paulo e na vida do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Porque a vida dele de uma forma intensa foi uma libação, uma entrega total, uma entrega 100% de corpo, alma e espírito. Uma outra referência que nós encontramos como uma libação, nós encontramos a referência em Gênesis, no capítulo 35, versículos 14, o texto quando Jacó, né, fez um voto ou uma libação, quando o Senhor lhe apareceu e lhe fez promessas. Olha o que diz o texto lá em Gênesis capítulo 35, versículo 11 a 15, diz assim: disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti, darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falava com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falava com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Então perceba que aquela libação que Jacó ofereceu a Deus naquele momento extremo da vida dele, ele estava fazendo uma entrega total da sua vida nas mãos do Deus eterno. E nós sabemos o resultado, que Jacó aqui, ele saiu como fugitivo para não morrer por conta da ira do seu irmão, e Jacó voltou quase 22 anos depois, com um homem rico e poderoso, pai de uma multidão de nações, porque a mão do Deus eterno estava com ele. Amém? Então, quando nós nos entregamos como uma libação ao Senhor, coisas grandes o Senhor fará na sua vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então, se você se entregar por inteiro como uma libação, né, como nós estamos fazendo referência ao texto bíblico, certamente que grandes coisas o Senhor fará através da sua vida, em tua vida. Glória a Deus. Você está comigo? Diga amém. Glórias ao Senhor. A libação para o apóstolo Paulo foi uma escolha pessoal. Diga comigo, escolha pessoal. Porque Deus não vai te obrigar a absolutamente nada. Deus não vai obrigar a você servi-lo, não. Ele nos dá o direito de escolher.
Então nós temos o direito de escolher servir ou não servir, se entregar ou não se entregar. Nós temos esse direito. E o que é que a maioria faz? A maioria escolhe não se entregar. Mas o apóstolo Paulo, que é a nossa grande referência como uma libação, ele escolheu se entregar, ele escolheu entregar a sua vida como uma libação. E era esse raciocínio de libação que o apóstolo Paulo sempre teve e sempre carregou consigo. Olha o que ele diz no versículo 6. Ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido como uma libação de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Essa frase aqui, a aspersão de sacrifício, é justamente o conceito de libação que sempre esteve, que sempre foi a escolha do apóstolo Paulo. Ele escolheu se entregar sem volta, como um líquido derramado sobre o altar de pedra, e não existe expressão mais desanimadora na perspectiva humana do que essa: eu já estou sendo oferecido. Paulo estava preso, e ele estava com os dias contados para morrer, e ele sabia disso. E o que que Paulo faz? Ele diz assim, olha, eu já estou sendo oferecido, eu já estou sendo oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Mas é interessante que Paulo não está depressivo, Paulo não está chorando, Paulo não está reclamando, Paulo não está desesperado, porque a vida dele, qual era o raciocínio do Paulo? A minha vida é uma libação. Quando a sua vida é uma libação, você se entrega por inteiro. E você entende que todos os passos que você dá, Deus está caminhando junto com você. Você entende que todo lugar onde você chegar, que Deus permitir que você vá, Deus está contigo, caminhando contigo, e o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele, tudo é dele, para ele são todas as coisas, e bendito seja o Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus. Então perceba que Paulo, ele não entra em depressão, ele vence a depressão. É muito pelo contrário aqui. Ele vence a depressão porque ele reconhece que a vida dele era uma libação, um sacrifício vivo. Uma libação, um sacrifício vivo. Paulo, então, ele reconhece isso, ele vive intensamente isso. A minha vida é para Deus, eu sou para Deus, eu fui escolhido para Deus. A minha vida é para Deus, de corpo, alma e espírito é para Deus. Se estou na prisão, glórias ao nome do Deus eterno, porque Ele tem cuidado de mim até aqui. Porque Deus livrou Paulo de outras prisões, lembra disso? De outras prisões, Deus livrou Paulo, e o próprio Paulo diz, por muitas vezes eu fui preso, eu fui arrastado, eu fui quase morto, um monte de coisa aconteceu comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha vida é dele, aleluia, e eu estou nas mãos dele. Estava no calabouço, numa prisão fria, com os dias contados para morrer, mas nós encontramos a libação como uma escolha do apóstolo Paulo, e ele não reclamou com Deus a situação em que ele estava vivendo, porque ele tinha entregado a sua vida como uma libação. Por que muitas pessoas reclamam da vida que estão vivendo? Porque não entendem esse conceito de que sua vida é de Deus. Quando você entender que a sua vida é de Deus, ou se é que você entregou para Ele, então você vai aceitar determinadas situações, glorificando ao Deus eterno, porque a Ele pertence toda a glória. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele morreu antes dos 70 anos de idade. Meu irmão, tinha muita lenha para queimar no nosso conceito, mas olha aqui para mim, no conceito de Deus, a hora é dele, o tempo é dele, o momento é dele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, que vive para todo sempre. Perceba que Ezequias pediu mais 15 anos, recebeu mais 15 anos além, porque Deus falou assim, olha, chegou a tua hora, arruma a tua casa aí, porque tu vai morrer. Através do profeta Isaías. O que ele pede? Chora, reclama, se zanga, fica depressivo, começa a chorar, a gritar, dizer, Deus, me dá mais uns anos aí, porque eu preciso.
Então quer dizer que Deus está errado? Que Deus não sabe a hora certa? E Deus está bom, volta lá, profeta, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Foi um desastre, seria melhor ele ter morrido naquele dia lá. Foi um desastre total. Então eu acredito que o apóstolo Paulo tinha esse raciocínio de libação. A minha vida é de Deus, no dia que ele quiser ele vai levar, no momento em que ele quiser ele vai dar um ponto final, e se o ponto final é agora, através do imperador Nero, então bendito seja Deus para sempre. Nu eu vim e nu eu voltarei, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Então o raciocínio de alguém que entregou a sua vida a Deus como uma libação é diferente. Então você vence a depressão, você não é vencido pela depressão, é muito pelo contrário, você vence a depressão porque você vai superar situações muito difíceis. Aleluia. Queridos, a situação aqui do apóstolo não era fácil. O apóstolo Paulo estava preso em umas masmorras, condenado a morrer, condenado a ser decapitado. Ele abandonou suas divisas, suas honras da vida social, para sofrer por amor à sua missão. Por que Paulo sofreu por amor à sua missão? Porque a sua vida era uma libação ao Senhor. Grave isso, pelo amor de Deus, não esqueça. Sua vida era uma libação para o Deus eterno. Aleluia. Esse raciocínio de libação, de altar, de sacrifício do altar, para nós hoje na nossa cultura parece que não é nada. Queridos, olha aqui para mim, na cultura do apóstolo, na vida do apóstolo, no contexto social do apóstolo, isso era muito significativo, porque Israel viveu oferecendo sangue no altar para subir ao alto como fumaça, a narina de Deus. O holocausto é aquilo que sobe para Deus, era oferecido todas as manhãs para o Deus eterno. Aleluia. Então Paulo sabia de fato com intensidade o que era uma libação. Então ele diz: eu sou uma libação para Deus. Aleluia. E eu não abro mão de ser uma libação para Deus. Bendito seja o Senhor que me escolheu, e a minha vida é dele, para ele e por ele, e bendito seja ele. Glória a Deus. Aleluia. A libação de Paulo, como ele se considerava. Olha o que diz o texto no versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo afirma com uma expressão de muita honra e muitas satisfações: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como que Paulo se expressa com muita honra, com muita alegria, com muita satisfação? Estando preso, com o dia marcado para morrer, para cortar a sua cabeça, Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. É uma expressão de muita honra, é uma expressão de muita satisfação. Você consegue enxergar isso? É uma expressão de muita satisfação. Por que Paulo tinha tanta satisfação na sua vida? Porque a sua vida era uma libação. Paulo diz assim em Gálatas 2:20: eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo-a pela fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é que ele está dizendo? Eu sou uma libação para o meu Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. A intenção de Deus é que cada um de nós aprendamos intensamente viver e ser uma libação para Deus. Porque quando nós nos colocamos como uma libação para Deus, é como Paulo se considerava uma libação, um sacrifício vivo que estava nos dias contados para morrer. Quando Paulo diz: eu combati o bom combate, ele tinha certeza que ele trabalhou. Isso é uma libação. Eu combati o bom combate, ele tinha certeza de que ele trabalhou. Combate está falando de trabalho. Então Paulo diz: eu combati o bom combate. Isso é libação. E Paulo diz assim: eu acabei a carreira. Isso é certeza
de que não foi negligente a voz de Deus. Isso também é uma libação. Então perceba, Paulo diz, eu combati o bom combate, trabalho. Ele diz, eu acabei a carreira. Paulo está dizendo, eu não fui negligente à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus. Aonde Ele quis me levar, eu fui. Aonde Ele me direcionou, eu fui. O que Ele me disse, eu fiz. O que Ele me impulsionou, eu executei. Eu acabei a carreira. Bendito seja Deus. Ele está dizendo que não foi negligente, então isto é uma libação. Glória a Deus. E Paulo diz assim, guardei a fé, certeza para onde estava indo. Quando Paulo diz, eu guardei a fé, ele está dando uma certeza para onde ele estava indo. E essa certeza para onde estava indo, só tem quem é uma libação para Deus. Deu para você entender ou não? Quem é uma libação para Deus, tem a convicção de onde está indo. Quem não é uma libação, está em cima do muro. E quem anda em cima do muro, o Senhor diz assim, eu vomitar-te-ei da minha boca, porque não és nem quente e nem frio, porém é morno, é incerto, é em cima do muro, fica cocheando entre Deus dois pensamentos. Não, somente quem é uma libação pode usar essa expressão, eu guardei a fé, aleluia, glórias ao nome bendito do Senhor, que vive e também reina para todo sempre. Será que nós alcançamos esse nível de libação? Eu quero fazer vocês pensarem. A libação na sua maneira de ver. Até na maneira de ver, Paulo era uma libação. Eu vou provar para você aqui. Paulo tinha uma maneira de ver as coisas, de enxergar as coisas, que, meu irmão, não dá para concluir uma outra coisa a não ser isso. Paulo diz assim, olha, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Glória a Deus. A libação na maneira de ver as coisas fica clara na expressão, a coroa da justiça me está guardada. Glória a Deus. Sabe o que é que eu entendo aqui? A guilhotina dos romanos não foi capaz de tirar essa esperança do apóstolo Paulo, aleluia, porque ele diz, a coroa me está guardada, glórias ao Senhor. Quem é, meu irmão, ser humano natural, que está perto de morrer, está vendo a guilhotina preparada para ele, e olha para os céus e diz, olha, a minha coroa está guardada. Isso é só para crente que é uma libação ao Senhor, só para aquele que tem convicção da sua vida eterna e da sua salvação. Glória a Deus. Outrora ficaríamos atrapalhados, encurralados, sem saber o que fazer, mas Paulo sabia quem o convocou. Oh, glórias ao nome bendito do Eterno. Paulo estava certo de quem o convocou. Você está certo de quem te convocou? Diga glórias ao nome precioso do Senhor, que vive e também reina para todo sempre. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. As últimas palavras, Paulo diz assim, que não somente a ele, mas também a todos que amarem a sua vida, a vinda do Senhor, e tenham a sua vida como uma libação no altar do Deus eterno. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome bendito do Senhor. Fique de pé, por favor. Nós precisamos analisar se a nossa vida de fato está sendo uma libação ou não. O exemplo de vida do apóstolo Paulo precisa nos inspirar. Nós que estamos tão envolvidos com este mundo e seus apelos, o exemplo do apóstolo Paulo precisa nos inspirar. Todos os dias você e eu precisamos acordar, estar de pé e observar
se nós ainda somos uma libação no altar do Deus eterno ou não. Ou nós já estamos nos frouxando as mãos. Porque Jesus diz assim, olha, o reino de Deus é tomado por força. Então, se você parar de fazer força, você vai perder, sim ou não? Então, nós precisamos todos os dias fazer força. Aleluia. E eu não posso frouxar a minha mão. Eu não posso me dar o luxo de frouxar a mão, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. A vida de Paulo, ela deve nos inspirar a sermos uma libação, porque nós estamos envolvidos com este mundo e com os apelos deste mundo. Nós estamos envolvidos e não tem como fugir disso. Nós ainda estamos neste mundo, então não dá para não estar envolvido. Os apelos são imensos, mas escute uma coisa, Paulo também viveu esse contexto que eu e você vive. E talvez o que Paulo teve que abrir mão foi muito mais do que eu e você, porque Paulo era membro do Sinédrio judaico. Paulo tinha divisas sociais, tinha cargos importantes. Ele abriu mão de ser membro do Sinédrio judaico, Tribunal Superior de Israel. Ele abriu mão de ser membro do Sinédrio judaico, ele abriu mão de ter uma família, de ter filhos, de gozar de um contexto familiar. Paulo abriu mão de tudo isso para viver intensamente aquilo que ardia no seu coração, no seu peito, na sua mente. Ardia o chamado de Deus, a sua vocação ardia, queimava nele, e ele então se entregou como uma libação. E ele diz isso, eu já estou sendo oferecido, aleluia, como uma libação, porque eu sou uma libação, sempre fui uma libação, e eu continuarei sendo uma libação, porque eu não posso voltar atrás, porque o azeite já foi derramado no altar e não dá para pegar de volta. Glória a Deus. Quem dera que cada um de nós entendamos nessa intensidade. O azeite já foi derramado. Lembra daquela expressão baiana? O leite derramado não tem como pegar de volta. Lembra disso? Não dá para pegar de volta não, meu irmão. Você entregou a sua vida a Cristo, aleluia. Então sofra por amor a Cristo e o Evangelho. Paulo pregou intensamente, e ele diz no capítulo 1 de Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí nós encontramos o tesouro que Paulo estava acumulando nos céus, aleluia. A mensagem do Evangelho era muito mais importante do que os apelos deste mundo. A mensagem do Evangelho era muito mais forte no seu coração do que os apelos do mundo, o qual ele estava vivendo. Queira Deus, quem dera que em nossos corações possa ser encontrado este mesmo sentimento. Quem dera que em nossos corações o Senhor possa encontrar essas verdades que eram intrínseca no coração do apóstolo Paulo. Quem dera que em meu coração e em seu coração o Deus eterno possa encontrar essas verdades intrínsecas em nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Deus eterno que vive e reina para todo sempre. Fique de pé, por favor, vamos orar a Deus. Guarde essa palavra no teu coração nesta noite. Seja uma libação a Deus. O Senhor fará maravilhas em tua vida e através da tua vida. Se você não conseguiu enxergar isso até agora, então abra os teus olhos espirituais. Peça a Deus para te dar direção e discernimento, porque grandes coisas o Senhor faz na vida daqueles que são uma libação para eles. Não tem volta, meu irmão. Aceitar Jesus não é uma brincadeira. Aceitar Jesus não tem volta.
altar. É uma libação, uma oferta líquida derramada no altar. Aleluia. Não tem volta. Glória a Deus. Se você parou, levante a sua cabeça, volte para Deus. Se você parou, se você desanimou, levanta a cabeça, volta para Deus, que o Senhor aguarda por você, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome santo e precioso do Senhor. Curve a sua cabeça. Santo Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra e pedimos, Senhor, que a tua bênção alcance as nossas vidas, Senhor. Traga edificação, traga consolo, traga avivamento a cada um. Abençoa de uma forma especial a tua obra neste lugar, Senhor. Faça prosperar as obras de nossas mãos. Nós pedimos a ti, Pai, que a tua unção esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor faça prosperar as tuas obras, Senhor, as obras de nossas mãos, Pai, como o Senhor prosperou na vida de Daniel, como o Senhor prosperou na vida de José no Egito, de Daniel ali na Babilônia, na corte persa, em nome de Jesus, Pai. Faça prosperar as obras de nossas mãos. Abençoa este lugar, Senhor. Envia pessoas comprometidas no temor do Senhor para somar conosco. Abençoa, Deus, grandemente a tua obra aqui. Nós oramos, nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus, o teu nome seja exaltado para sempre. Obrigado, Espírito de Deus. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Mantém os teus anjos acampados ao nosso redor, porque nós somos uma libação ao Senhor. Nós somos um sacrifício vivo ao Senhor. Nos ajude e nos fortaleça. A tua unção esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que agora digam amém. Deus abençoe a vida de cada um.